Graça e paz, bom dia. Nós estamos começando mais uma aula de escola dominical. Você que está nos acompanhando e participando junto conosco desses ensinamentos sobre a nova aliança. A gente está entrando então na aula 11 e hoje nós vamos falar um pouco sobre os benefícios, né, de quando nós entramos nessa nova aliança, então nós nos tornamos um com Jesus. Existe uma pergunta que vai continuar conosco no decorrer dessas aulas, né? E nós vamos tentar, a partir dessas respostas, balizar aí todo o nosso estudo, né? A gente já está na aula 11, mas de aula mesmo, acho que a gente já está na 13, não é isso, Kátia? Né? Então, nós temos, se eu não me engano, eu acho que mais 2 aulas, né, para a gente terminar, e eu acho que já é bom para a gente começar a pensar em próximos temas, né, para nossa aula. Então, fica dicas para vocês pensarem nessas últimas 2 aulas, para a gente tentar fazer uma enquete do próximo tema, tá bom? Então, vamos lá, vamos prosseguir com a nossa aula de hoje. Lembrando sempre, hoje tem até... já pensou? Você viu, né? Lembrando dos tempos que eu trabalhava com persiana e cortina. É isso aí. Então, nos lembrando sempre dessa pergunta, então que vai permanecer conosco, né? Como que tudo isso se aplica a nós e como funciona, então, essa nova aliança no nosso dia a dia. Eu queria, antes da gente começar, então, definitivamente, vamos fazer uma oração, então? Quem pode orar por nós? Pastor Vanderlei, aproveita que seu áudio está aberto. Ora por Amém. nós, por favor. Pai, nós queremos louvar e agradecer a Ti por mais um dia de vida. Amém. Dentro daquilo que Tu és e dentro daquilo que Tu tens feito, nós agradecemos. E que nesse tempo de compartilhar, de aprendizado e de ensino, o Senhor continue falando e o Teu Espírito Santo nos direcionando para crescermos nessa aliança contigo, ó Pai. Desta forma oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pessoal, nós precisamos lembrar o tempo todo, então, que uma aliança, então, é um compromisso e Deus, ele se comprometeu conosco e Deus, ele não pode voltar atrás no seu compromisso, tá? Se Deus se relacionasse conosco de qualquer outra maneira, ou se ele aceitasse que nós nos relacionássemos com ele do jeito que a gente quer, ele estaria colocando em xeque, então, também a sua natureza justa. Porque ele sabe quem nós somos e ele não tem como colocar uma expectativa além das nossas possibilidades. Entende isso, gente? Então, o motivo pelo qual Deus ele não pode se relacionar conosco de nenhuma outra maneira é por conta do caráter da sua natureza, né? Que está à frente da aliança. E nós já vimos isso na aula passada, que um dos atributos da glória de Deus é a sua fidelidade, tá? Então, nós hoje vamos fazer um apanhado dessas últimas aulas de maneira mais sintética, para que a gente possa reforçar esses ensinamentos que a gente viu, tá? E eu vou apresentar para vocês, então, agora, a gente já viu, lembrando mais uma vez, mas é para reforço, 3 razões para que a gente possa compreender o quanto a nova aliança ela é absoluta em termos de aliança e em termos relacional com Deus também, tá bom? Então, primeiro, por que a nova aliança ela então é absoluta? E a gente já viu isso, ela é absoluta porque, na verdade, ela é um plano original de Deus, tá? Então, algumas pessoas, elas ainda pensam, talvez não existe um discurso tão claro, mas elas acabam pensando que a aliança, ela foi, a cruz de Jesus Cristo, ela foi um plano B
por causa da queda do homem, né? Mas isso não é verdade. A nova aliança, ela sempre esteve no coração de Deus, como a gente já viu em diversos textos bíblicos, tá? E é por meio dela que Deus, então, ele vai restabelecer um relacionamento perfeito com a gente, sem qualquer tipo de interferência do pecado nessa harmonia, nessa intimidade de Deus, tá bom? Conosco. Deus, ele jamais teve outro plano, a gente precisa entender isso. Embora através do pecado do homem, a intimidade e a harmonia com Deus, elas tenham sido vamos falar assim, distorcida, né? Deus, ele não teve a ideia da nova aliança depois que o pecado entrou no mundo. Um outro texto que reafirma isso, e nós não lemos ainda, eu queria começar lendo ele, Romanos capítulo 16, versos de 25 a 27, finalzinho lá de Romanos. Ele termina essa carta fazendo exatamente essa declaração. Romanos capítulo 16, versos de 25 a 27. Pode ler para a gente, Kátia? Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar você segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Então, acho que é importante a gente perceber que o evangelho, na verdade, são as boas novas da nova aliança. E esse sempre foi o plano de Deus, tá vendo? Nós apenas não sabíamos, né? Então, nos tempos antigos, nos tempos do Antigo Testamento, isso não estava claro. Alguns ainda, hoje em dia, fazem questão de não querer ver o que as Escrituras nos deixam sempre de forma muito clara, né? Então esse plano de Deus, segundo os textos que a gente tem compartilhado, e esse texto de Romanos, diz que este plano de Deus ele estava oculto desde a eternidade. Então, Paulo, ele diz que essa revelação, ela foi mantida em segredo desde a criação do mundo, e o que significa que ela sempre existiu e estava escondida. Por isso, qualquer plano que esteja no coração de Deus desde a eternidade, precisamos compreender que são planos absolutos, tá? Então, por isso que nós entendemos que a aliança ela é absoluta. A nova aliança é absoluta. Segundo aspecto importante, que a gente já viu também, mas a gente precisa deixar evidente, claro aí, a nova aliança ela é absoluta também porque ela foi feita pelo Pai e o Filho. Lembra que falamos sobre isso? Então, nós sabemos que Deus, ele é fiel, tá? É sua característica, está presente no seu caráter. Então, significa que Deus jamais vai falhar, certo? Então, lemos também que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus capítulo 13, no verso 8. É claro isso. Então, isso significa que o Pai e o Filho, eles se mantêm no mesmo caráter. Eles jamais irão decepcionar um ao outro. Jamais falharão. E isso torna, então, a partir do caráter que há no Pai e no Filho, torna a nova aliança absoluta. Por isso é importante nós entendermos que o fato dela não depender, o fato dela ter sido feita entre o Pai e o Filho vai torná-la absoluta. Deus, por causa do seu amor por nós, ele garantiu então que haverá uma aliança eterna que na verdade ela jamais iria falhar. Então ela está firmada nesse caráter de Deus Pai e Deus Filho. E ele depende
na verdade, para que possamos usufruir, desfrutar dela, ele depende somente da fé, de crermos. E cremos no quê? O que nós precisamos crer? Aí, normalmente, as pessoas dizem, crer em Jesus. Mas crer em Jesus é crer, sobretudo, na obra que ele fez, na obra que ele consumou lá naquela cruz, né? Então, essa obra consumada de Jesus, é nisso que nós precisamos crer. E daí vem a garantia da sua suficiência. Não precisa de mais nada. Sempre que a gente tentar se achegar a Deus num relacionamento fora dos limites da nova aliança, a gente não vai conseguir desfrutar de todas as bênçãos que ela nos proporciona. Porque quando nós tentamos fazer do nosso jeito, nós abandonamos o que Cristo fez. E aí nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo é melhor do que o que Cristo fez. E Deus se agrada do que Jesus fez. Por isso, nós precisamos entender que estamos ocultos nele, como nós falamos a semana passada, tá? Então, isso não significa que você não tenha perdido a sua salvação, entendeu? Quando eu estou falando de desfrutar das bênçãos. Isso não tem nada a ver com salvação aqui. A gente está falando de viver plenamente o que a aliança pode nos proporcionar. E eu estou falando em vida mesmo, gente. Né? Então, quando a gente não consegue desfrutar dos benefícios do que Jesus fez na cruz por nós, a gente deixa de viver a salvação proposta por Jesus a nós hoje. E a gente vive somente aquela perspectiva de salvação pós-morte. E aí a vida se torna o quê? Se torna um rio de lágrimas mesmo, né? Se torna difícil, se torna um fardo, né? Porque a gente não consegue perceber a liberdade que nós temos, mesmo em meio às dificuldades. Tá bom? Alguém quer fazer uma pergunta? Uma outra questão que é importante a gente frisar, então, que a nova aliança, ela é absoluta, porque ela, então, não depende de nós, tá? Se ela foi firmada entre o pai e o filho, então não depende da gente. Como a gente já viu também em aulas anteriores, a antiga aliança, ela não dependia só de Deus. A aliança mosaica, ela dependia de Deus, mas também ela dependia do homem. O homem precisava realizar algumas coisas, né? O problema nunca foi Deus, gente. Algumas pessoas costumam fazer uma diferenciação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus da Nova Aliança, né? Então, a questão toda aqui não é Deus, mas a questão toda e o problema aqui é o homem. Então, o que Deus é e sempre foi um Deus de amor. Um Deus que mesmo diante da rebeldia do homem, Deus nunca desistiu de nós. Essa essência de Deus, ela está presente no Antigo Testamento, ela está presente no Novo Testamento. Então, Deus nos ama tanto, né, que ao fazer essa nova aliança, que a gente já trabalhou sobre isso também, é tão radical, radical no sentido de um amor radical, não na radicalidade de dificuldade e tudo mais, mas ela é radical. Por que radical? Imagina, você dá o seu filho para morrer em benefício de quem estava errado, de quem merecia a morte. Então, ela é extremamente radical. Ele quis, na verdade, remover toda a possibilidade de quebra dessa aliança. Por isso, nós não fazemos parte dessa aliança como sendo alguém que também precisou entregar alguma coisa por ela. Nós entramos nela pela fé, tá? Então, na verdade, ele quis remover toda a possibilidade de quebra dessa aliança. E a única maneira de fazer isso era tirando a possibilidade do homem entrar e o homem falhar. Então, o autor aos Hebreus nos diz que a nova aliança não é como a velha, que é claro, né? Ela não foi absoluta por causa exatamente do elemento humano que estava envolvido na aliança mosaica, tá?
Então, como a nova aliança depende só de Deus e do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ela é absoluta. E ambos, tanto o pai quanto o filho, eles já cumpriram a parte da aliança que cabia a cada um deles. Quando Jesus, ele gritou lá na cruz, o tetelestai, né, o está consumado, o que ele quis dizer é que está completamente terminado e não existe absolutamente nada a ser feito para acrescentar. A obra, ela foi perfeita. E nós precisamos entender isso. Se você e eu, se nós estivéssemos, se a gente tivesse que fazer alguma coisa, né, para acrescentar nessa aliança, então ela não seria absoluta. Porque, como a gente sabe, nós erramos muitas vezes. Nós somos falhos, somos imperfeitos. Então, como essa aliança foi firmada entre o pai e o filho, ela acaba resultando não na nossa participação, mas somente no fato de nós crermos. Nós precisamos crer nela e precisamos desfrutar por crer. A gente falou na aula passada, é tão difícil, né? A gente não ter que colocar a nossa mão nas coisas. A gente foi ensinado a vida toda a conquistar. A gente foi ensinado a vida inteira a querer fazer as coisas ou fazer por merecer, né? Mas agora a gente vai ter que se contentar. Só cabe a nós crer, só cabe a nós desfrutarmos dessa graça, né? Perguntas, gente? Então, gente, por esse motivo, eu acho que é importante a gente entender a voz do sangue. O sangue tem voz? Não. Tem não? Kátia está fazendo assim cabeça. Pode falar, Kátia. Não. Então tá bom. Então, vamos abrir Levíticos 17, 11. Pastor Vanderlei, leia para nós, por gentileza. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Ok. Se o sangue faz expiação pela vida, logo, o sangue justifica o pecador, certo? Quando nós estamos falando que o sangue justifica o pecador, o que a gente está querendo dizer com isso? O que é justificar? Vai lá, Dário. O que é justificar? Justificar é pagar quando você não pode pagar. Ou dar uma justificativa Isso. no lugar do outro, né? Não, peraí. Mas garantia. Dá uma garantia, né? Então aqui, no caso, o sangue, ele aspia, certo? Então, o sangue, ele está justificando o pecador, certo? Agora, leia comigo Gênesis 4, capítulo 10. Vai lá. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Opa! Então, o sangue tem voz. E esse sangue está clamando o quê? Esse sangue está clamando por justiça. Certo? Então, agora, você vai abrir comigo Hebreus 12, 24. E uma outra pessoa vai ler para mim Hebreus 6, 19 e 20. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Opa! Vamos ler de novo, isso é importante. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Legal. Vou ler uma outra versão aqui, tá bom? A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, vamos lá. Kátia, qual que é o teu texto? Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Legal. Já lemos esse texto numa outra aula, para que a gente possa fundamentar a ideia. Então, é importante a gente entender que a vida, ela está no sangue, certo? Como a gente viu no texto de Levítico. E uma vez que Jesus entrou no Santo dos Santos, com o seu próprio sangue, né? Com o sangue da aspersão, e o sangue é o dele, né? Esse sangue, então, ele clama constantemente em nosso favor. É isso que a gente precisa entender. Se o inimigo, se o diabo acaba acusando a gente ou nos condenando, se o seu irmão te acusa, te condena, ou até mesmo se os seus erros do passado, ou até mesmo os que você comete hoje, você precisa entender que todos eles foram expiados. Estão expiados por Jesus Cristo. E você pode descansar seguro de que a voz do sangue de Jesus, ele vai abafar qualquer outra voz de acusação, de condenação diante do trono do Pai, que te ama profundamente e que aceita o sangue de Jesus Cristo, porque este sangue é perfeito. Esse sangue, ele é justo. E por ser justo, ele nos justifica. Ele foi derramado em nosso favor. Só que existem pessoas que têm dado muito voz àquilo que Satanás diz, e é o que as pessoas dizem. Eu estava conversando essa semana, e eu disse para a pessoa assim, né? Primeiro, eu acho que a gente dá muita importância para aquilo que dizem a nosso respeito. Por isso é importante a gente saber o que Deus diz a nosso respeito, né? O poder das palavras de alguém, quem dá é você, e não quem a profere, né? Então, eu estava usando um exemplo, por exemplo, você está andando de carro na rua, fecha alguém, a pessoa mostra um monte de gesto para você, manda você para os lugares mais sombrios da face da terra, ou de você mesmo, xinga seus antepassados todos, e aí você continua vivendo. Você não se descabela, você não corta os pulsos. Por quê? Você nem conhece a pessoa não te conhece, né? Então você não dá importância para aquilo que é falado, né? Fica bravo na hora, mas passa, né? Você vive. Mas às vezes a gente fica dando muito ouvido para pessoas que querem estabelecer juízo de nós, e a gente fica traumatizado o resto da vida. E esses traumas acabam impossibilitando a gente de perceber tudo que Jesus fez por nós. Nós precisamos, como cristãos, valorizar mais o benefício da cruz, valorizarmos mais a nova aliança e o que ela proporcionou para nós. Ela precisa nos proporcionar esse nível de liberdade. Eu tenho a minha identidade firmada em Jesus. Eu sou um com Ele. Ele me justifica diante do Pai. Não tem absolutamente nada que me afaste do amor de Deus. E eu preciso descansar nessa verdade. Nós precisamos aprender a descansar nessa verdade, que é plena, perfeita e absoluta sobre as nossas vidas. Amém? Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Quer discordar? Pode discordar. Não tem problema. Eu vou te entender. Uma pergunta aí que sempre surge, né? Ah, mas não quer dizer que está liberado. Não, a gente não está falando nada de liberado. E a gente vai entender isso um pouquinho melhor hoje. Tá bom? Perguntas? Ok. Fica mais claro o texto de Romanos 8, 38 e 39. Vai lá, Dani. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco também, mas que bom que você já lembrou dele. Dário, nós estamos em sintonia, mano. É isso aí, é nós. Tamo junto. Então, gente, entenda, nós somos um com Jesus. Eu gosto muito dessa imagem.
uma imagem de Jesus e cada um de nós faz parte, né? Por isso, a compreensão de que nós somos um com Jesus é a chave, gente, da nova aliança para que a gente possa desfrutar dos benefícios dela. Entender que somos um com Jesus é entender o quanto essa união sobrenatural existe entre nós e nós precisamos valorizá-la. Eu fiz uma pergunta há umas 2 aulas atrás, né? Se os benefícios, as bênçãos já estão sobre nós, se ele diz que somos bem-aventurados, se lá no capítulo 1 de Efésios, Paulo diz que todas as bênçãos são nossas, né? Por que é que então tem tanto crente derrotado aí? Não é? Talvez porque não compreende a essência dessa afirmação. Cristo em nós. Cristo em vós. Colossenses 1:27, né? Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então, nós nos tornamos totalmente unidos a Cristo e nós entramos em uma união sobrenatural com Ele, no qual nós agora nos tornamos participantes de absolutamente todos os benefícios dessa aliança. Vocês se recordam quando a gente falou que uma aliança, quando ela era firmada entre 2 partes, então tudo que era de um agora passa a ser do outro também? Esses são termos da aliança de sangue. Então, se nós entramos nessa aliança pela fé, né? Se essa aliança foi estabelecida entre nós indiretamente, como a gente já trabalhou, né? Então, nós precisamos compreender 2 aspectos que são muito importantes para a nossa caminhada de fé. Primeiro deles, pode até soar assim no seu ouvido como sendo algo muito ruim, porque isso vai quebrar um paradigma em você. Mas é a mais pura verdade e bíblica. Tudo que pertence a Jesus agora pertence a nós. Tudo o que pertence a Jesus pertence a nós. Ah, mas não pode ser, porque... E como é que... Aí a gente sempre começa a arrumar argumentos para alimentar esse espírito de autocomiseração, que é o que combate essa graça tão maravilhosa e essa verdade tão perfeita estabelecida pela nova aliança em nós. A gente não mereço, mas é óbvio que você não merece. E não é porque você merece que você tem alguma coisa. É óbvio que eu não mereço. E a gente precisa entender isso. Não é por merecimento, é por graça. E se você... essa semana a gente estava conversando porque entrou aí algumas polêmicas sobre o espinho na carne de Paulo, né? Então as pessoas conjecturam tanto o tal do espinho na carne de Paulo, né? Eu nem vou falar a que ponto chegou essa história do espinho na carne de Paulo. Misericórdia. Mas eu tenho certeza, vocês já ouviram tudo quanto é absurdo, né? Mas que espinho na carne é esse? Tá lá no texto, tá descrito lá. A gente fica, porque ele tinha uma perna, era manco. Porque ele era disso, que ele tinha um problema de fígado, gente. Aí o texto diz, a saber, eu tenho um espinho na carne, a saber. Aí vem um a saber ali, né? Ou seja, o que é o espinho na carne? Um diabo que me esbofeteia todo dia. Agora a questão não é o espinho, porque o espinho está claro. O espinho é um diabo que o esbofeteia, e ali você pode entender, porque o espinho na carne, você pode traduzir como acusação. Então, há uma acusação, algo que o lembra a todo momento. E aí eu vou conjecturar, agora sem se conjectura. Que tipo de acusação Paulo devia sofrer? Como o trabalho de Paulo,
inicial, no seu ministério ainda como fariseu, o que ele queria era a ordem e abafar essa seita que está surgindo, ele viu algumas mortes, inclusive a de Estevão. Ele participou de alguns assassinatos de cristãos. Imagina a acusação que devia rolar dentro dele. O diabo dizer, rapaz, você está aí pregando aí, mas você matou. Você viu Estevão adorando na hora da morte. Você viu Estevão adorando aí na hora da morte dele. E você não fez nada. Imagina o que era ele ter que conviver com isso, gente. Então, nós precisamos entender que o benefício da cruz, ela não vai apagar o nosso passado. E talvez seja importante justamente para que a gente se recorde da graça tão maravilhosa que se estabeleceu sobre nós. Né? O quanto Deus foi misericordioso para conosco. E nós precisamos aprender a ressignificar isso. E aí, Paulo ouvia também de Jesus, a minha graça te basta. Né? Então, Paulo, isso faz parte de uma identidade que nem existe mais em você. Quem fez isso foi Saulo. Hoje, todas as coisas são novas. Vamos trabalhar um pouquinho esse texto de 2 Coríntios também. Todas as coisas são novas. Hoje você nem Saulo é mais. Hoje você é Paulo. Então, você tem uma nova natureza agora. Nós precisamos começar a permitir com que essa salvação que Cristo conquistou na cruz nos salve de nós mesmos hoje. Nos salve de todos esses traumas, de todas essas acusações agora, hoje. Nós agora, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós não somos miseráveis, nem tampouco nosso Deus quer que a gente viva em miséria. Entenda isso. E eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de vida financeira. Uma vida miserável é muito mais uma condição do que ter alguma coisa. Ou deixar de ter alguma coisa. Tá bom? Primeiro aspecto. Tudo que pertence a Jesus agora pertence a você. Você precisa entender isso. E precisa declarar isso dia e noite. Mas muito mais do que declarar. É compreender isso e viver isso. Como uma verdade sobre você. 2. Deus, ele se relaciona conosco através de Jesus Cristo. É isso que a gente precisa entender. Deus não se relaciona comigo de acordo com as coisas que eu faço. Ou eu preciso realizar alguma coisa para Deus me beneficiar, para Deus olhar para mim. Vamos jejuar todo mundo para a gente ver se a gente consegue mudar o coração de Deus. Deus não precisa disso. Né? Nós oramos e jejuamos para outros fins, para outros motivos, que não querer convencer Deus de alguma coisa, ou querer encontrar graça diante dele. Né? Então, são conceitos da velha aliança, da primeira aliança, que a gente precisa extinguir da nossa relação com Deus. Tá? Não tem nada que a gente vá fazer que vai chamar a atenção de Deus mais do que o sacrifício de Jesus Cristo. Então, se coloca atrás de Jesus e vai no vácuo do Cristo. É isso que a gente precisa começar a entender. Tá? Habitar em Jesus, habitar em Cristo, passa a ter, então, um significado totalmente novo e muito importante para nós, principalmente na nossa caminhada de fé. Por isso, nós precisamos ter certeza de nossa identidade em Jesus. Somos filhos de Deus. Então, como eu já falei, Deus, ele não se relaciona conosco baseado no nosso passado, no nosso presente, nem tampouco no nosso futuro, tá?
Ele só se relaciona conosco com base em quem nós somos em Cristo, porque a aliança é entre Deus e Jesus, e nós precisamos habitar nele para desfrutar de todos os benefícios dessa aliança, tá? Habitar nele não tem absolutamente nada a ver com as nossas obras, mas com o descansar na obra consumada da cruz. Vou dizer de novo, habitar em Jesus, habitar nele, não tem absolutamente nada a ver com obras nossas, mas em descansar na obra consumada da cruz. Isso significa que nós precisamos começar a acreditar com todas as nossas forças, que no dia em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, no dia que nós cremos na morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados, nesse dia nós entramos nessa união com Ele. E nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Como diz o texto de Colossenses 1:27, tá? Sabemos, precisamos ler Colossenses 1:27? Tenho falado dele à torta e direita. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1:27. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Tá? Então, é por Cristo. E perceba essa verdade e junte a isso, então, o fato dele nunca nos deixar. Tá? Nem mesmo se a gente pecar. Porque ele prometeu que jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria. Tanto no Evangelho de João, como uma verdade que o escritor de Hebreus, ele diz lá no capítulo 13, verso 5. Quem pode ler? Pastor Vanderlei. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Nunca, jamais, em nenhuma circunstância, nós não precisamos ter o que os outros têm, nós precisamos ter o que Cristo tem. Entenda isso. Tudo que Cristo tem é nosso. Nós temos. Os bens dessa terra, as riquezas desse mundo, não pertencem a Jesus. Satanás, lá naquele monte que levou Jesus Cristo, em Mateus 4 e Lucas 4, na tentação do deserto, diz, mostrou todos os reinos do mundo, todas as riquezas, diz, tudo é meu. Isso não é de Jesus. Isso é do diabo. Se a gente não entendeu ainda as riquezas do céu, e a gente está trocando elas pelas riquezas dessa terra, então precisa converter. A gente ainda não entendeu essa parada ainda. Tá bom? Então, o pecado na nossa vida, ela não irá interromper o amor de Deus. E aí eu faço menção ao texto de Romanos 8 que o Dário falou pra gente hoje. Leia aí, Dário, já que está engatilhado. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Pronto, ele já está declarando, já está retórica essa pergunta aí, né? Então vamos lá. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada? Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que acontece com o pecado, ele não nos separa do amor de Deus. O que ele interfere, o que ele atrapalha é na nossa intimidade com ele, é uma outra coisa, tá?
E isso a gente precisa ter muito claro. Então, isso não significa que a nova aliança nos dá abertura para pecar, como alguns dizem por aí. Não, está tudo liberado. Não, não é isso. Não se trata. Porque se eu conheço esse amor, se esse amor se revelou, se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, as coisas são muito diferentes. A gente está falando de relacionamento aqui. E aí, se eu não estou em Cristo, se Cristo não está em mim, se o pecado ainda reina, se o pecado ainda é algo que faz bem para mim, então a minha intimidade com Ele é fortemente atingida aí. E quando eu estou falando de intimidade, eu estou falando de nós nos aprofundarmos nele. Isso não significa que Deus não nos ama mais. Né? E me parece que é muito mais uma escolha nossa do que uma escolha de Deus. E Ele nos respeita. Deus nos ama o suficiente para que a gente possa, então, escolher o que a gente quer. Isso é amor. Isso não é indiferença. Isso é amor, tá? Então, Deus sempre irá manter a sua aliança conosco. Sempre. Mas quando a gente acaba pecando, a nossa intimidade com Ele é afetada, e não é por conta dele, mas pelo nosso próprio coração, que é afetado pelo pecado. Por isso, Ezequiel 36, quem pode abrir, Kátia? Ezequiel 36, de 26 a 28, era um desejo de Deus que se estabeleceu na nova aliança. Eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, percebe? Deus é que nos ensina. É Deus que está renovando agora o nosso coração de duro, rebelde, né, para agora um coração de carne. Porque a nossa relação com Deus é de coração para coração. É do coração de Deus para o nosso coração. Rendido e não rebelde. Rendido e não egoísta. Rendido e satisfeito em Cristo e não rebelde e satisfeito no pecado, né? Então, por isso que nós estamos falando de relacionamento, tá? Perceba então que como Deus, ele estabeleceu aliança eterna com Jesus e não diretamente conosco, nós entramos nela, então somente pela fé. Ele não pode se relacionar conosco de outra maneira que não seja por intermédio de Cristo. Quando nós cremos, nós fomos inseridos em Cristo e Ele em nós. Então, como a gente viu em Hebreus 13:5, que Ele nunca nos desamparará. Então, agora nós precisamos interiorizar essa verdade e vivê-la como sendo algo absoluto sobre nós. Cristo em nós. Eu quero convidar vocês depois para lerem o Evangelho de João, lá no capítulo 6, naquela discussão de Jesus com a multidão, com os muitos discípulos, que aí o povo está querendo mais um milagre para tomar café da manhã, né? Porque Jesus não queria despedi-los no dia anterior à tarde, porque ia estar tudo fechado e eles estavam com fome. Fez a multiplicação dos pães e peixes. Depois, no dia seguinte, ele atravessa a margem, o povo sai em busca dele. Aí Jesus fala, vocês estão atrás de mim porque vocês estão com fome, né? Depois, leia com calma, né? Do 43 até o verso 59 do capítulo 6 de João, para vocês entenderem que nós somos um com ele agora, tá? Essa unidade. Nós temos parte com o seu corpo e com o seu sangue. Aí parece que Jesus está promovendo uma sessão de canibalismo
né? E o povo, ó, não estou entendendo esse negócio, vou sebo nas canelas, vou correr que esse homem está doido. Como que a gente vai comer a carne dele e beber o sangue dele? Nós estamos unidos aí. Nós somos um com ele. Essa união é sobrenatural, tá bom? Então, uma estratégia que a gente já falou aí do diabo e que nós precisamos entender como ele atua, né? É que quando nos colocamos diante de Deus, o diabo, ele sempre vai apontar o que há de errado no nosso coração. E ele vai nos acusar, assim como ele fazia com Paulo, na história que nós lemos aí de 2 Coríntios, né? Essa história do espinho na carne de Paulo, né? Ele vai nos acusar no sentido de nos condenar. Então, você está com Deus, mas, na verdade, olha para o lixo que está aí dentro de você. Olha para as coisas que você já fez. Ah, se você é filha de Deus, você não merece isso, não. Percebe isso? Quem aqui nunca viveu isso? Misericórdia. A gente é acusado. Ah, você é professor de escola dominical. Ah, você é pastor. É. E faz isso, aquilo outro. Rapaz, a gente tem que correr para debaixo do chuveiro de Cristo. E tem que entender que nós precisamos e carecemos de que Jesus nos revele, se revele a nós cada vez mais e cada vez mais profundamente. Então, Deus olha para nós a partir do nosso interior, de acordo com Colossenses 1:27, que a gente leu, né? Deus vê Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos nesta vida, neste corpo, nós vamos nos relacionar com Deus aquilo que Cristo é. Nós nos escondemos nele. E quando nos escondemos nele, o que Deus precisa ver e o que Deus quer ver é Jesus em nós. Ele não quer olhar para a nossa falha porque ele já sabe. Ele sabe, gente. Ele sabe quem nós somos, ele sabe do que nós somos capazes. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês aqui. Deus sabe do que você é capaz, de modo que nem você sabe do que você é capaz. Mas Deus sabe. A gente é capaz de atrocidades. Deus sabe disso. Talvez a gente não saiba, mas Deus sabe. E ele não nos rejeita. É muito profundo isso. Tá? Então, por isso que não há nenhuma outra forma de se relacionar com Deus que não seja por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando ele está dizendo, Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios 1:31, quem pode ler aí para mim? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se a gente tem que gloriar em alguma coisa, a gente tem que se gloriar porque a gente está nele. Se a gente só foi capaz de realizar alguma coisa, a gente só foi possível a realização por conta de Jesus em nós. John Wesley diz, uma vez eu ouvi de um pastor assim, eu não gosto dessa música, que é uma música do Diante do Trono, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, ser transformado, preciso tanto do teu perdão. Aí depois ele já começa, né? Talvez essa música é uma música muito mais para alguém que ainda não conhece Jesus do que alguém que conhece Jesus, né? O perdão já está sobre nós, né? Mas eu quero pegar a primeira parte da música, né? Verás que não tem nada de bom em nós. Aí o pastor disse para ele, mas é um absurdo, imagina que não tem nada de bom em nós. Não, não tem. Se a gente tem que se gloriar em alguma coisa, a gente tem que se gloriar no Senhor. John Wesley, no seu leito de morte, perguntam para ele, né? John Wesley, olha para a tua vida. Essa é uma máxima de Wesley, né? John Wesley, olha para o teu ministério. Olha aí, mais de 70 mil metodistas. Olha tudo que você conquistou aí na Inglaterra. Ele declara, miserável homem que sou, se não fosse pela ação do Espírito Santo em mim, se não fosse por Jesus Cristo, nada disso teria acontecido.
Nada disso seria. Então, se a gente tem que se gloriar em alguma coisa, eu preciso me gloriar que Cristo está em mim e eu nele. Amém? Jeremias. Fala, Dário. Fala, Dário. Jeremias, né? Aham. Gloriar-se na sabedoria, na força, nem na riqueza, mas gloriar-se em me conhecer, saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Dessas coisas... Pode ler, desculpa, eu sei se você tinha terminado. Já. Colabora para o texto de Ezequiel, né? O Espírito está em nós agora. Revelando, se revelando, nos revelando. Cara, é lindo. É lindo isso. Tá? Capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios tem uma declaração muito importante para nós, que diz, portanto, se alguém está em Cristo, ok? Estar em Cristo é estar dentro de Cristo, certo? Se alguém está em Cristo, é o que a gente está falando, Cristo em nós, tá? O que essa pessoa é? Nova criatura. E ele diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você sabe o que significa essa palavra novo no grego? Alguém já teve essa curiosidade de pesquisar? Essa palavra no grego, ela significa novidade, mas ela também pode ser traduzida como sem precedente. Sem precedente. Sem precedente significa também jamais visto. Tá? Então, nós estamos unidos em Jesus de tal forma que nós podemos dizer que não temos ideia de onde Deus pode nos colocar por causa de Jesus Cristo. Infelizmente, tem muitos cristãos que não vivem essa verdade porque eles não acreditam nisso, porque escolheram não acreditar. E é por isso que nós dissemos lá na última aula que nós não podemos nos comportar como Tomé, né? O comportamento de Tomé qual é? Me mostra que eu acredito. Quando, na verdade, o que está estabelecido por Deus para nós é assim, creia que eu te mostrarei. E não o contrário. Creia e viverá. Creia e vai ver onde eu posso te colocar. Nós estamos, na verdade, invertendo a ordem das coisas. E é por conta de atitudes como essas que nós não desfrutamos do benefício da nova aliança. Por isso, fé é essencial para que a gente caminhe. E talvez, fica aí uma dica, talvez a gente pode fazer algumas lições depois sobre fé e semana que vem já vamos fazer um preâmbulo assim do que pode ser o desenvolvimento de um estudo mais profundo sobre fé, né? Porque nós precisamos nos apropriar da fé, né? E eu quero trabalhar com vocês a semana que vem um pouco sobre a fé e a atuação de uma vida de fé em relação à nova aliança, onde ela pode nos levar, como ela pode nos conduzir. Amém? Dúvidas? Perguntas até aqui? É legal, pastor, nesse capítulo de Ezequiel, né? Que foi, nós lemos agora Ezequiel 36, né? A promessa do coração novo. E lá no finalzinho, Deus, só para a assinatura de Deus embaixo, ele escreve assim, no 36, no finalzinho do versículo, eu, o Senhor, o disse e o farei. Muito bacana, né? Eu acrescento ali, e o farei, né? Muito bacana, muito tremenda a palavra de Deus nesse sentido. E em Hebreus, ele fala, né? Jurei por mim mesmo, né? Deus jurou por ele mesmo. A gente já trabalhou esse texto, né? A nova aliança, ela está com base e está firmada no juramento de Deus, na fidelidade dele, né? Então,
ele não tem como falhar, né? Esse é o caráter dele, né? Lindo isso, Alfredo. Quem mais? Eu só queria afirmar o que a gente leu em Hebreus lá 13:5, quando ele diz, né, não te deixarei, não te desampararei. Aí ele diz assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. E o verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em relação ao que a gente falou do amor de Deus, da aliança, que ele não rompe, ele não quebra, ele continua ministrando sobre as nossas vidas. Um pouquinho antes ele fala assim, o que me poderá fazer o homem, né? Isso, eu pulei essa parte para não querer falar do homem em si, né? Mas é justamente a questão de confiar no Senhor em tudo. É isso aí, é isso aí. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês, cada um de seus familiares. Que a graça do Senhor seja sobre nós e que nós possamos fazer dela suficiente na nossa caminhada de fé. Amém? Podemos orar? Amém. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por tua palavra, obrigado pelos ensinamentos que pudemos compartilhar. Sabemos que o teu Espírito está em nós e que ele acrescenta, ele também pode tirar de nós aquilo que não é da tua vontade. Então, em nome de Jesus, que o Espírito da revelação seja sobre nós, que a tua graça nos une e que teu Filho Jesus Cristo nos inspire nessa caminhada contigo hoje e sempre. É no nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos por tua vida em nós hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Excelente Amém. dia, excelente semana. Amém? Amém. Amém.